Hi folks, how are ya? And welcome to this class. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula. Na aula de hoje nós vamos treinar um pouco da fórmula mágica 1. Nós aprendemos a fórmula mágica, o conceito dela, lembrando que a fórmula mágica, o que é a fórmula mágica? Ela é um método que mostra para vocês a estrutura do idioma e facilita o aprendizado, para que você consiga elaborar suas frases, montar a sua comunicação, né? elaborar uma sentença, elaborar uma mensagem. Você consegue sintetizar o que você quer dizer. Mas para isso, vamos lembrar um pouquinho do que é a fórmula mágica. Aqui na fórmula mágica, nós temos palavras-chave aqui, né? Nós vamos ver cada um desses itens aqui nessa videoaula, rever, né? Porque nós já vimos em um outro vídeo aqui dentro do canal. Nós vamos aprender o conceito de cada um desses elementos, que esses elementos geralmente ficam dentro da garrafa. E aqui, o que significa essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha aqui é muito importante. Essa bolinha aqui com a letra V significa verbo. Tem alunos que preferem assim, significa variável, né? Tudo bem, variável também, tá valendo. Verbos ou variáveis. Aqui o que é constante no idioma seria o que? A estrutura do idioma. E eu vou ensinar vocês a elaborar a sua sentença ou a sua mensagem em inglês, usando esse método que os alunos carinhosamente chamaram de fórmula mágica, ou magic formula. E a gente está focando só aqui em 60% da estrutura. A fórmula mágica, ela tem a fórmula mágica 1 e a fórmula mágica 2. Aqui a gente tem só a fórmula mágica 1, tá ok? Então olha só, aqui no meu lado esquerdo, eu coloquei os verbos em inglês. Esses verbos aqui são exatamente os elementos que vão aqui nessa bolinha, na letrinha V, ok? Agora um aluno me perguntou, por que tem que colocar o to, né? Por que vem to antes do verbo? Eu sempre escrevo o verbo de fábrica com o to. A minha forma de entender é a seguinte. O to é como se fosse o lacre. É como se fosse o lacre. Quando você compra um produto, não tem o lacre. Você não tem que abrir o lacre. Para consumir o produto, você não tem que abrir o lacre. Você não abre o lacre do produto aqui, ó. Para consumir esse macarrãozinho aqui, ó. Eu tenho que abrir o quê? O lacre. Cadê esse lacre? Tá difícil aqui. Nossa, não tô conseguindo abrir o lacre. Ó o lacre aqui, ó. Abri o lacre. Tirei o lacre. Por que eu tirei o lacre desse produto? Por quê? Porque eu vou consumir o produto. Exato? Tirei o lacre. Eu gostaria que vocês entendessem da seguinte forma. É uma forma lúdica. Esse to, ele indica que o verbo veio de fábrica e tá lacrado. É o lacre do verbo. Vamos pensar assim. Poderia dizer que é infinitivo. Tudo bem. Conceito de gramática. Mas eu vou explicar de uma maneira que até uma criança entende. Esse to aqui é o lacre do verbo. Aqui nós temos alguns verbos bem comuns em inglês, bem populares. Verbo comer, to eat. Verbo beber, to drink. Verbo to like, que é o verbo gostar. To do, que é o verbo fazer. To have, que é o verbo ter. To sleep, que é o verbo dormir. To go, que é o verbo ir. Então, perceba que eu não disse to eat, eu disse to. A pronúncia também desse lacre aqui não é to igual 2, é to. Então, olha só, de novo, vamos lá junto comigo. To eat, to drink, to like, to do, to have, to sleep, to go. Ok? To eat, comer. To drink, beber. To like, gostar. To do, fazer. To have, verbo ter. To sleep, dormir. To go. Eu selecionei apenas esses 7 verbos aqui para a gente brincar um pouquinho com a fórmula. Eu quero mostrar aqui para vocês como é possível você montar muita frase só com 7 verbos e os elementos da fórmula mágica. É possível criar muitas frases, perguntas, respostas, tá bom? Mas para que você faça isso, vamos relembrar um pouquinho da fórmula mágica. Olha lá, lembra do WH
Nós já vimos isso aqui, ó. O WH em inglês significa o quê? Quando a gente fala em português, o que, quando, qual, o que tem em comum nessas palavrinhas? O que, quando, qual, tem o que, o, né? Quando, qual, não é assim? Olha só, em inglês o what significa o que, when significa quando, where significa onde, which significa o que ou qual, opções limitadas, who significa quem, how significa como, why significa por quê. Então, esses elementos de pergunta, geralmente usados em pergunta, eles ficam aqui. Aí nós temos as pessoas em inglês, I, you, he, she, it, we, you, they, que eu, você, ele, ela para os objetos e coisas, nós, we, you, você ou vocês, they, eles ou elas, inclusive para os objetos e animais. E aqui nós temos 8 elementos. Eu gostaria que vocês não se preocupassem tanto em memorizar os verbos, por enquanto, e ficassem mais focados em memorizar esses 8 elementos que tem aqui na fórmula mágica. Por quê? Esses elementos aqui eles são poderosos. Olha só, will, ele indica o quê? Não sei se dá para enxergar aqui, W-I-L-L. Tô achando que tá meio apagado. Mas eu vou colocar aqui, ó, em cima. Ver se fica mais. Will, ok? Will significa nada, significa futuro. Quando eu uso will próximo de um verbo desses aqui, ó, que vocês aprenderam, se eu falar assim, I will eat. Mas professor, cadê o to? Não. O to a gente vai tirar. A gente não vai consumir? Não vai consumir esse produto? A gente não vai consumir o produto? A gente não vai montar uma frase em inglês? Então a gente precisa tirar o to. Olha aqui que na fórmula mágica, o to está riscado. Porque na hora que você utiliza ele aqui na fórmula para montar a sua frase, ele tem que perder o lacre. Então fica assim, I will, e olha aqui, coloca o verbo aqui. Como que é o verbo comer? Eu vou comer uma pizza, é isso que eu quero dizer em inglês. Eu vou comer uma pizza. Então eu digo futuro, eu sei que comer é no futuro, eu vou comer. Qual desses elementos indica futuro? Will. Will ele só tem essa função, indicar futuro, não tem uma tradução. Então eu digo, I will eat pizza. I will eat pizza. Eu estou dizendo, eu vou comer pizza. Mas espera aí, se eu quisesse dizer assim, se eu quisesse dizer o que você vai comer, seria possível com essa fórmula mágica? Claro! É uma pergunta? Sim, é uma pergunta. O que você tem? Tem, olha aqui, ó. What? É o que? Will, não é futuro? O que você vai comer? Você não comeu ainda, nem tá comendo, nem vai. Você não comeu, nem tá comendo. Você vai comer. É futuro, é will. Esse will, tá vendo que tem uma seta aqui indicando para ele vir para cá, ó? Para essa posição da interrogação? Significa o seguinte, toda vez que você vai fazer uma pergunta em inglês, você vai pegar um desses elementos aqui, que seja o elemento adequado, e você vai posicionar o elemento aqui, ó, nessa posição. Então, se eu quero dizer o que você vai comer em inglês, eu digo what will you, porque é você e you, né? What é o que? Não é futuro? Will. Vem pra cá, will. What will you eat? Vai aparecer aqui no vídeo, aqui embaixo, a construção dessa frase. Novamente, ó. What will you eat? O que você vai comer? E o outro responde. I, futuro, I will, comer. Tiro o lacre, I will eat pizza. Então vocês percebem que a gente só explorou will. Só exploramos will. Will significa futuro. Então aqui, por exemplo, se eu digo I will eat, eu estou dizendo eu vou comer. I will drink, eu estou dizendo eu vou beber. I will do, eu vou fazer. I will like, eu pulei o like. I will like, futuro, eu vou gostar. Exatamente, o will ele traz a ideia de futuro, ela é a palavrinha mágica. Vamos colocar o mágico aí entre aspas, é claro que a gente está querendo dizer de uma forma mais lúdica.
que o will ele causa esse futuro, né? I will like. Eu vou gostar. Não pode esquecer de tirar o quê? De tirar o lacre. Quando você usa o verbo, você tem que tirar o lacre, não é isso? E aqui o lacre seria o quê? O to. E aí, ó, aqui na fórmula mágica. E se eu falar assim, eu não vou comer? Quiser falar negativa. Olha aqui o not. I will not. E o verbo. Eat. I will not drink. Ok? Se for uma pergunta, a gente vai precisar do aqui, ó. O que, quando, onde, qual, quem, como, porquê. Esses elementos, eles ajudam a elaborar a frase. O método da fórmula mágica, ele é fascinante. Eu, particularmente, aprendi inglês muito rapidamente. Em poucos meses eu conseguia me comunicar fluentemente em inglês graças a esse método. Então, esse método, ele ensina como funciona o mecanismo de você elaborar uma frase ou uma pergunta usando a fórmula. Agora, é interesse das escolas? Não é interesse das escolas. Claro, as escolas elas têm o interesse de ganhar a mensalidade dos alunos durante muito tempo. O interesse deles é que pague a mensalidade e a informação vai caindo em conta-gotas. Quando você ensina a fórmula mágica, já é uma grande quantidade de informação para você trabalhar. Por isso que eu coloquei só 7 verbos aqui, ó. Se eu falar assim, eu vou para Disney, eu quero falar futuro. I will go, ou go. Go não é o verbo ir? I will go to Disney. Se eu perguntar assim, quando você vai para Disney? Olha lá. When é quando, you é você. Mas é uma pergunta? É, quando você vai para Disney, é futuro. A gente não está trabalhando ainda com would, com can, com may, com might. Você vê que a aula é extensa. Esse vídeo eu só vou explorar will. No próximo vídeo eu vou explorar would e assim por diante. Eu vou fazer um vídeo de cada elemento da fórmula para vocês, tá bom? Então hoje o nosso objetivo é só estudar o will, tá ok? Vamos focar só no will que indica futuro. Então a pergunta é, quando você vai para Disney? When é quando, olha só, when é quando. Will you, porque you é você. Se é uma pergunta, o que a gente faz a pergunta? Pega o elemento. Como é que eu sei que o elemento é will? Porque eu estou falando de futuro. Quando você vai para Disney, então will vem para cá, posicionou o will aqui. When will you go? Coloca o verbo go, que está aqui. Vamos pegar o verbo go? Vamos colocar ele aqui. When will you go? Para onde? Disney. When will you go to Disney World, Disneyland? When will you go to Disney? Quando você vai para Disney? Porque o to também significa para, né? Então esse primeiro to é o do verbo. Lembra que esse to aqui é só o lacre. Existe o to que significa para. Então eu estou dizendo, when will you go to Disney World, Disneyland? Ok? When. Se eu perguntar assim, quando você vai beber comigo? Olha só. Ou quando você vai beber uma cerveja? Quando você vai beber uma cerveja? Cerveja não é beer? Cerveja não é beer? Então, quando, when, will you drink, when will you drink a beer? Quando você vai tomar uma cerveja? When will you drink a beer? Quando você vai tomar uma caipirinha? When will you drink? Não, eu estou estimulando o consumo do álcool. Então, quando você vai tomar um coquetel? When will you drink a cocktail? Então perceba que quanto mais você treina o uso dessa fórmula, mais você começa a dominar e se tornar independente para a comunicação. Né? Se eu falar assim, eu vou dormir, como é que eu digo? Ó, eu vou dormir. É importante você entender presente, passado e futuro. A gente está falando que o will ele representa futuro, não tem uma tradução exata. Ele vai transformar os verbos, eu dei esses 7 exemplos, vai transformar os verbos para a ideia de futuro. Então quando eu uso will junto com eat é vai comer, will drink vai beber, will like vai gostar, will do vai fazer, will have vai ter, will sleep vai dormir, will go irá, porque vai para um lugar, will go. Tudo bem? Espero que essa aula inicial da fórmula tenha ajudado. Nós vamos fazer mais aulas da fórmula mágica. A gente vai começar a treinar com will, com would, com can, com may, might, must, should e could.
Excepcionalmente nessa aula de hoje nós trabalhamos com will, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Thank you very much for watching this class. Curta nosso vídeo, compartilhe, assine o nosso canal e te vejo na próxima aula, ok? Bye bye!